palavra para o nosso Major Oscar Samuel Crespo, que representa o Coronel Comandante Eduardo Rodrigues Rocha. Por favor, Major. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a oportunidade, representando o Comando do Corpo de Bombeiros, Coronel Eduardo Rodrigues Rocha. Primeiramente, aí, parabenizar aí a iniciativa do vereador Eliseu Gabriel, por estar convocando uma reunião que tem uma magnitude bastante importante, né? Porque a gente sabe que os bombeiros civis, eles são nossos parceiros, né? O bombeiro militar do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele não tem o bombeiro civil como um concorrente, ele não tem o bombeiro civil como um adversário, como foi até mostrado aí anteriormente nas transparências do Jorge. Só me permita, Major, quando nós fizemos a lei aqui que está em vigência aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos várias reuniões com o Corpo de Bombeiro, com o comandante lá na Praça Clóvis, né? Foi muito importante, né, ver os limites de cada atuação de cada um. Então a gente viu um interesse dos bombeiros, né, militares, de ajudar a categoria dos bombeiros civis, mostrando que cada um tem um papel importante e definido, né? Por favor, desculpe. Então, dessa forma, a gente entende que a categoria, né, ela está preocupada, né, com a IT-17. A IT-17 não é o instrumento que vai regular a atividade dos senhores e das senhoras, né? A gente tem que deixar isso bem claro, né? Até como foi apresentado aqui pelo Jorge, né, que representa a BNT nas diversas comissões do CB24. Então, a gente entende que a instrução técnica, ela é uma referência, né, que a norma, que a legislação, ela se utiliza, tá certo? Que ela compõe, né, todo o cabedal de exigências da legislação estadual. Hoje nós temos o decreto 56.819, que fala que é o regulamento de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco. E nós elencamos, né, as edificações de uma forma geral, né, classificando por ocupação e área e grupo de risco, tá certo? E para cada tipo de ocupação nós fixamos exigências de segurança mínima de proteção contra incêndio. Tá? Então, a gente não pode nunca exigir o máximo. A legislação, quando ela tem que ser feita, até está o nosso nobre vereador aqui, tem que ter um cuidado de não se exigir da sociedade uma coisa que é impossível de se aplicar. Senão, essa lei ela é criada e jamais ela é executada. Ou seja, ela tem que ser razoável, a ponto que você tem que pensar, primeiramente, na proteção da vida, tá certo? Das pessoas. Então, a legislação, ela tem que ser, quando ela é construída, essa construção ela é feita com base nesses parâmetros, né? Ouvindo-se as necessidades, os anseios da sociedade, e ela tem que ir ao encontro da necessidade da sociedade, não de encontro, né? Então, a gente, quando se cria a legislação de segurança contra incêndio, que ela vem evoluindo ao longo do tempo, as legislações, de forma geral, elas têm que ser dinâmicas, elas têm que acompanhar a evolução da sociedade. Elas não podem ficar estáticas. Hoje, por exemplo, nós temos o nosso Código Penal brasileiro. É um código da década de 40, tá certo? Quando ele foi concebido, ele era um código moderno. Só que hoje nós estamos no século XXI. Ele já está muito defasado, mas ele continua sendo aplicado. Não existe uma outra legislação que atualizou o Código Penal. Você tem algumas legislações que foram atualizadas, mas sempre estão debaixo do mesmo guarda-chuva, né, que é o Código Penal brasileiro. Entendeu? Então, é a mesma coisa. A legislação de segurança contra incêndio, ela parte de uma evolução. Ela verifica uma necessidade da sociedade e, com base em estudo, em histórico, de que aconteceram alguns incêndios, alguns sinistros, né, que tiveram perdas humanas, né, perdas de vidas, a legislação ela tem que se modernizar. Nós tivemos aí um histórico, né, temos o incêndio do Andraus, Joelma, né, que nós tivemos muitas pessoas falecidas, né, nesses dois incêndios. Depois a legislação teve a primeira legislação criada, que foi o Decreto Estadual 20.811, em 1983, tá certo? Depois desses grandes incêndios. Ela foi se atualizando e em 93 tivemos uma outra legislação, que foi uma legislação que revogou a anterior e entrou na aplicabilidade, que é o Decreto 38.069, que perdurou aí até o ano de 2001, melhor dizendo, onde surgiu o Decreto 46.076. Aí foram concebidas instruções técnicas que regulamentavam esse decreto, tá certo? Então, nessa evolução histórica, nós temos também
essa legislação de 2001 foi revogada pela de 2011, que é a legislação atual, que também ela tem uma regulamentação por instruções técnicas. Hoje nós temos aí publicado, dia 15 de março passado, né, as novas instruções técnicas versão 2018, porque de 2011 até 2018 passaram-se 7 anos. Nesses 7 anos tivemos inovações tecnológicas, tá certo? E o bombeiro, ele tenta buscar essa inovação e incorporar a sua legislação para melhorar o quê? A qualidade de vida e a segurança da sociedade. Tudo bem? A gente sabe que houve uma demanda, né, em 2014, com o advento da NBR 14608, quando foi criada, quando foi republicada, né, com a melhor descrição da atividade de bombeiro civil. O Corpo de Bombeiros avaliou essa norma e utilizou como uma referência também, tá certo? A norma ela é criada, ela é concebida de uma maneira técnica, um padrão técnico para você poder utilizar parâmetros e critérios para você melhorar a situação das pessoas, tá certo? Quer seja por serviços, quer seja por equipamentos, né? Temos aqui o Coronel Chaves, né, que participou aí de diversas normas, né, quando oficial da ativa do Corpo de Bombeiros, e agora ainda na reserva participa de várias normas, né? Tivemos a oportunidade de participar junto das normas de mangueiras de incêndio, mangote, esguichos. Então, a gente sabe que isso daí, que a norma brasileira, ela é uma referência, tá certo? Ela não tem a força de lei, ela só vai ter uma força de lei quando ela for ter uma remissão dela numa legislação específica. Se, porventura, essa lei municipal que foi criada, exigindo a figura do bombeiro civil em alguns determinados tipos de ocupações, tivesse feito uma referência expressa da norma brasileira, essa norma teria força de lei. Esse parâmetro de dimensionamento. Só que você tem que entender que a norma ela é uma trilha, né, que você deve seguir, ou seja, tem parâmetros técnicos, né, que foram avaliados, foram estudados, para que você possa colocar ela em prática, tá certo? Mas o que define realmente a atividade, o que define o que tem que ser feito é a lei. E essa lei cabe ao Poder Executivo de cada esfera, quer seja federal, estadual ou municipal. Tá certo? Então, assim, a gente percebe que existe uma grita muito grande, né? Que a IT-17, com a nova edição, ela vai acabar com a atividade de bombeiro civil. Ela não vai acabar. A atividade de bombeiro civil é regulada por uma lei federal, como diz o nosso nobre representante do sindicato, o Dorival, a Lei 11.901. Ela é uma lei que tem bastante distorções, tem bastante complexidade no seu entendimento? Tem, mas é um início. É ela que regula a atividade dos senhores, não é a IT. A IT não vai regular a atividade do bombeiro civil no estado de São Paulo. Tá certo? Vocês têm um regramento próprio que é uma lei federal. Tudo bem? Agora, essas questões de carga horária, isso daí, tudo é uma coisa que tem que se avaliar, né? Quando a lei foi concebida, tiveram diversas discussões, tá certo? O Parlamento Federal, né, discutiu esse assunto para que esse assunto fosse deliberado e fosse sancionado pelo presidente da época. Tudo bem? Já é um início. Essa lei precisa ser ajustada? Precisa ser ajustada. Toda lei precisa ser ajustada. Mas ela, para ser ajustada, ela não é uma coisa rápida. Como você troca uma roupa numa loja, né? Ela demanda de uma série de demandas, né? Porque você tem que pensar no bem-estar da sociedade, mas você também tem que dirimir conflitos de interesses. Existem diversos conflitos de interesses em diversas áreas do segmento da sociedade. Tá certo? Não é só a atividade de bombeiro civil que existe conflito. Todas as atividades, elas têm conflitos, né? O médico, ele é médico. O enfermeiro nunca vai ser médico, porque ele não fez faculdade de medicina. Um dia ele vai querer ser médico, só se ele fizer faculdade. Então, ele pode ter 30 anos de experiência como enfermeiro. Ele nunca vai chegar a ser médico. Por quê? Porque tem uma série de regramentos, né, para você atender, para você ser creditado naquela sua habilitação específica. Vocês têm um regramento, né, que é a própria norma, né, ela te dá parâmetros, né, como você deve ter um currículo básico para um bombeiro civil ter uma escola de formação, para que ele possa desempenhar a sua atividade com base nesses critérios desse currículo, que seja razoável, né? Como bem disse aqui, você vai ter um currículo de 500 horas, mas hoje você tem um currículo de 50 horas, o cara consegue ser bombeiro civil. Entendeu? Então, a gente tem que também dosar. 500 horas é excessivo? Não sei, porque eu não estudei a norma para saber se realmente ela é. E não é o Corpo de Bombeiros que vai falar assim, não,
isso daqui é muito tempo para formar o bombeiro civil. Tudo bem? Então, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele não está aqui para criar conflitos. Ele está para poder o quê? Mitigar problemas, né? Tudo bem? Então, essa primeira fala, a gente entende aí que essa demanda ela é uma demanda que vocês têm, né? Bombeiros civis, de uma forma geral, só que as instruções técnicas que foram publicadas, elas vão entrar em vigência, a princípio, agora a partir do dia 13 de junho, tá certo? Porque na sua publicação, em 15 de março, teve um período de adaptação de 90 dias, né? Fixado pela portaria do comandante do Corpo de Bombeiros, né? Tá certo? Agora, ficamos sabendo, através do Dorival, né? Que existe uma contenda judicial e esse não é o fórum, né? Apropriado para discutir essa contenda, né? A gente sabe que as demandas elas existem, né? A gente está aqui para poder justificar, né? A tratativa em relação a essa lide que foi posta, né? Então a gente sabe que a instrução técnica, quando ela entra em vigor, né? Ela tem uma legislação que está recepcionando ela, que no caso hoje é o decreto 56.819. Tudo bem? Ok. Então acho